Esta é a história do dia da Rádio Observador. Em que condições será permitida a eutanásia em Portugal? Sexta-feira, tomadas de posse não pode colidir também com outro assunto, que é a eutanásia. Já pensou também sobre esse assunto ou não? É uma matéria que está para ser votada na Assembleia. Esta terça-feira, ao final do dia, o Presidente da República foi questionado sobre o que vai fazer quando o diploma que despenaliza a morte assistida chegar a Belém. Marcelo Rebelo de Sousa, que já vetou iniciativas semelhantes 2 vezes, mantém o silêncio. Isto no mesmo dia em que o antecessor, Cavaco Silva, foi duro nas palavras numa declaração sobre o tema pedida pela Renascença, a emissora católica portuguesa. A legalização da eutanásia não respeita o espírito da Constituição. Autorizar por lei um médico a matar outra pessoa é um salto no desconhecido extremamente perigoso. Em alguns países europeus têm sido reportados casos de pressões sobre idosos e doentes para que aceitem ser mortos. Os mais velhos e os doentes são os mais frágeis. Antes da conversa, uma explicação. Estava prevista para esta quarta-feira e confirmada por vários partidos a votação do diploma que regula a morte assistida na primeira comissão parlamentar, a Comissão de Assuntos Constitucionais, mas esta votação acabou por ser adiada. O PS introduziu uma pequena alteração no diploma, comunicada ao início da madrugada aos restantes partidos, o que levou o Chega a pedir um adiamento para analisar a proposta. A minha conversa com a jornalista Mariana Lima Cunha, da secção de política do Observador, foi gravada ao final do dia de terça-feira, antes de ser conhecida esta notícia do adiamento. Na nossa conversa, partimos da informação validada por várias fontes de vários partidos de que a votação seria esta quarta-feira e de que o diploma subiria a plenário na sexta, o que não se verifica devido a esta decisão de última hora. Porém, na conversa, a Mariana Lima Cunha apresenta vários pormenores sobre o posicionamento dos partidos e sobre a forma como poderá decorrer esta votação, que são pormenores muito importantes e que perderíamos se a conversa fosse agora editada e expurgada dessa incorreção relativa às datas de votação. Decidimos, por isso, manter a conversa inalterada, porque, no essencial, tudo se mantém sobre a questão central, a despenalização da morte medicamente assistida. Gravei estas palavras ao início da tarde de quarta-feira e alterámos desta forma a introdução do episódio que foi publicado originalmente, como sempre fazemos, às 6h30 da manhã. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vinda, Mariana. Olá, Ricardo. Mariana, despenalização da morte assistida ou eutanásia? Se quisermos ser rigorosos neste assunto, na verdade, nós estamos aqui a falar do conceito de morte medicamente assistida, que é mais lato, e que depois pode incluir tanto a eutanásia como o suicídio assistido, porque aqui depende se é um médico a executar este ato, por vontade sempre da pessoa, que pode até já não ter condições físicas para o fazer sozinha, ou se por outro lado é a própria pessoa que consuma o ato e, portanto, toma os fármacos para morrer, e isso já constitui uma forma de suicídio, neste caso com a assistência de um médico. Este processo começou em 2016, este que estamos a viver agora. O que é que aconteceu pelo caminho? Guia-nos aqui um pouco por tudo o que aconteceu nestes últimos anos. Sim, isto é uma história que parece interminável, já leva 6 anos só no processo parlamentar, porque nesse ano, em 2016, como tu dizias, um movimento cívico Direito a Morrer com Dignidade, que juntava algumas pessoas conhecidas até da vida política, o João Semedo do Bloco de Esquerda, por exemplo, a Paula Teixeira da Cruz do PSD, começou a juntar assinaturas para conseguir que o assunto fosse discutido no Parlamento. É aí que é esse processo que leva a uma primeira votação, que acontece em 2018, só que nessa altura há um cruzamento de votos, até porque há 4 textos diferentes que estão em votação, tanto o PS como o Bloco de Esquerda, como o PAN, como o PEV, tinham projetos próprios e, portanto,
com os deputados a votarem que sim um, que não outro, e cruzando os votos, acabou por ser chumbadas todas as iniciativas. Depois, em 2020, a proposta lá acaba por passar, porque já há uma composição parlamentar que é diferente e é mais favorável, mas ainda volta a chocar contra 2 obstáculos. Hum. Por um lado é o Tribunal Constitucional, para onde o Presidente tinha mandado a lei. O Tribunal aponta para confusões de conceitos, havia conceitos repetidos, havia partes da lei que falavam num tipo de doença e outros noutra, e portanto mandou a lei para trás. E depois segue-se ainda ao veto do próprio Marcelo, que continua a achar o texto pouco claro, e que, além disso, começa a desconfiar de algumas mudanças, achando que os deputados, na verdade, queriam era ser mais permissivos em relação à eutanásia. Ou seja, Mariana, Marcelo Rebelo de Sousa vetou em 2 situações diferentes, mas, entretanto, tomou posse um novo Parlamento. Isto muda alguma coisa? Na verdade, não muda muito em termos de posicionamento do Parlamento, porque continua a ter uma posição maioritária que é claramente favorável à eutanásia. Saíram alguns deputados que eram favoráveis, se calhar, do Bloco de Esquerda, mas também entraram mais da Iniciativa Liberal, por exemplo. Conta também mais com mais um projeto, desta vez, dos liberais, e, portanto, são já estes deputados e esta maioria que já estão a fazer as últimas alterações à lei e que tentaram responder pelo caminho a algumas preocupações do Tribunal Constitucional e também das entidades que foram ouvindo, mas mantendo no fundo o tal ponto principal que provoca hesitações a Marcelo Rebelo de Sousa em relação às condições em que a eutanásia é permitida, e esse ponto não mudou. Mas, no fundo, já vamos a esse ponto mais em pormenor, mas no fundo são várias propostas, ou seja, de vários partidos, que são agora condensadas num só diploma, é isso? Exatamente, ou seja, pronto, neste momento já não há PEV no Parlamento, mas há Iniciativa Liberal, portanto há menos um projeto, mas há outro novo, e PS, Bloco, PAN e Iniciativa Liberal têm todos propostas próprias, que têm estado a trabalhar juntos num grupo de trabalho para produzir um texto comum, com o qual fontes de todos esses partidos nos disseram que neste momento estão satisfeitas e estão pacificadas. E, portanto, é esse texto que irá à votação. Primeiro isso acontece na Comissão de Assuntos Constitucionais, depois passando, que é o que se prevê, na Comissão, será então votado por todos os deputados. Em princípio isso acontecerá nesta sexta-feira. Isso no plenário já. Exatamente, aí segue-se a votação em plenário, ou seja, não são só os deputados que têm assento naquela comissão em particular, são todos, e depois segue para a relação final, que são aqueles ajustes que se fazem sempre às leis, para os partidos depois poderem mandar o texto para Belém, e é aí que ele vai ser visto e promulgado ou não por Marcelo Rebelo de Sousa. E o voto no plenário é aquele voto 1 a 1 ou é por partidos? Neste caso ainda não se sabe, porque a votação final não está oficialmente marcada, embora esteja a apontar-se para sexta-feira. E isto também porque, até à altura da votação, os partidos têm direito de pedir que a votação seja nominal, que é o que aconteceu, aliás, tanto em 2018 como em 2020. Exatamente. Se isso voltar a acontecer, foi aliás o que deu naquelas votações cruzadas na altura, a votação é um processo muito longo, porque os deputados são chamados a votar 1 a 1. Ainda assim, há de ser menos longo agora, porque há uma proposta e não são 4 diferentes. Ou seja, há uma proposta consensualizada. Mas ainda assim, já sabe que há alguns partidos que votam em bloco nesta questão, não é? O Chega e o PCP votam contra, todos os deputados. A Iniciativa Liberal e o Bloco votam todos a favor. No PS e no PSD costuma haver divisões e por isso às vezes opta-se por essa modalidade para permitir que cada um enfim, vote mais claramente como quiser. Mariana, mas entretanto havia aqui uma hipótese de referendo, desta questão ser levada a referendo, mas essa hipótese também acabou chumbada. Sim, é uma hipótese que é defendida pelo Chega e, entretanto, há aqui uma variável nova, que é Luís Montenegro. Não estava cá como líder do PSD da última vez que isto foi votado. Rui Rio era contra o referendo. Luís Montenegro já disse, quando era candidato à liderança, que é favorável. E, portanto, temos aqui um fator novo, não é? Em 2020, o Parlamento chegou mesmo a votar uma proposta de referendo, que vinha de uma petição da Federação pela Vida e que nessa altura até contava com mais de 95 mil assinaturas. Só que nesse dia no Parlamento, aliás, ainda era Rui Rio líder do PSD, só o CDS e a Iniciativa Liberal é que votaram a favor. O Chega não estava presente porque André Ventura na altura estava em campanha nos Açores, mas também sendo deputado único não mudaria muitas contas, agora é que o Chega já tem um peso maior. A Iniciativa Liberal votou a favor nessa altura, mas agora
é contra a hipótese de referendo. Exatamente, a Iniciativa Liberal mudou de discurso, na altura falava na liberdade individual, em ouvir-se a sociedade. Entretanto, João Coutinho Figueiredo ele próprio assumiu a mudança de discurso, até na altura em que a Iniciativa Liberal acabou por apresentar proposta própria e neste momento está alinhada com o resto dos proponentes. Já voltamos à conversa com a jornalista Mariana Lima Cunha. Vamos tentar perceber o que diz afinal esta proposta do Parlamento e o que poderá Marcelo Rebelo de Sousa fazer. Eu sou o Carlos Diogo Santos, editor de Sociedade do Observador, e estive durante mais de um mês a fazer a cobertura das eleições presidenciais no Brasil. Para fazer bom jornalismo é preciso estar no terreno e isso só é possível graças aos assinantes. Assinar o Observador é fundamental para garantir um jornalismo de qualidade. Estamos de regresso à conversa com Mariana Lima Cunha, jornalista do Observador. Mariana, uma das exigências feitas por Marcelo Rebelo de Sousa era a inclusão de doença fatal nos critérios, mas este diploma, que vai sair do Parlamento, não inclui esse parâmetro. Ou seja, em que condições vai ser permitida a morte assistida? Sim, este tem sido o ponto provavelmente mais polémico da lei, não é? E o que mais irritou Marcelo da última vez que viu a última versão que existia da lei. Porque neste caso o que os deputados fizeram, na altura havia a tal confusão de conceitos em que eles falavam, digamos, numa linha falavam de uma doença grave, noutra falavam de uma doença incurável, noutra de uma fatal. Portanto, o que eles dizem é que harmonizaram o texto, passaram a referir condições mais específicas, só que nessa harmonização deixaram cair a parte da doença fatal. Portanto, o que está agora previsto é que possa ser pedida a eutanásia em casos de doença de natureza grave e incurável e de uma lesão definitiva e extrema. Portanto, isto inclui, estou-me a lembrar de alguns casos, por exemplo, de doentes paraplégicos que ficaram como exemplos quase emblemáticos desta, das pessoas que lutavam pela aprovação da lei e que neste caso podia aplicar-se. Mas Marcelo Rebelo de Sousa não gostou dessa alteração porque viu aqui uma amplificação das condições e diz que neste caso passa a ser muito mais permissivo, não é preciso que a doença seja fatal, basta que a pessoa esteja num sofrimento grave, incurável, definitivo, que não é reversível, para pedir então a eutanásia. Mas, e se calhar aqui extravasando muito, mas podemos incluir nesses critérios, por exemplo, situações de dor profunda do ponto de vista psicológico, casos, por exemplo, da morte de um filho, ou mesmo de uma separação, que às vezes tem consequências terríveis para as pessoas, ou seja, situações de dor ou de um sofrimento psicológico que é incapacitante, podem ser vistas como situações de sofrimento intolerável e ser válidas para a morte assistida? Uma das grandes questões que rodeava esta lei tinha precisamente a ver com isso, que era os deputados tinham, empurrado um bocadinho para os médicos este tipo de avaliação, não é? A Ordem dos Médicos, aliás, criticava este ponto, mas de facto há aqui um ponto em que estamos, em que falamos de conceitos médicos, que caberá em grande parte aos médicos e à Comissão de Avaliação da Morte Medicamente Assistida avaliarem. O que os deputados que tentaram blindar a lei ao máximo e não deixar desta vez lacunas visíveis, garantem agora que com o nível de exigência que conseguiram imprimir na lei, com os passos todos requeridos por lei, está muito longe de ser fácil pedir eutanásia nesses casos, porque o doente tem de passar, não só por vários médicos, até se for considerado necessário pela avaliação de um psiquiatra. Exatamente. Quem é que vai validar esses critérios? Quem é que garante a segurança do processo? Há aqui muitos passos intermédios, que é, uma das táticas que os deputados usaram para tentarem blindar esta lei ao máximo. Para começar, o paciente começa por ter um médico orientador, que avalia se o caso se enquadra de facto nestas situações que estão previstas na lei e se o processo pode começar. Depois há um parecer de outro médico que tem de ser especialista na patologia específica. Se for considerado necessário, também pode ser necessário o parecer de um psiquiatra para avaliar se a pessoa está em condições de decidir e, portanto, em qualquer um destes casos, se um destes médicos não concordar com o procedimento, o processo é encerrado. O paciente também tem, aliás, de ir confirmando que continua a manter esta vontade.
Depois dessa fase, é preciso um parecer positivo da Comissão de Verificação dos Procedimentos de Antecipação da Morte, que também pode cancelar o processo, e depois, quando a data fica marcada, o doente tem de estar nesse dia consciente, senão a decisão não vale, e nesse momento estão lá o médico orientador, outro médico e as pessoas que o doente quiser indicar, e portanto, dessa vez o médico tem de voltar a confirmar, antes de administrar os fármacos que estiverem em causa, e o doente tem de voltar a confirmar que não mudou de ideias, porque pode fazê-lo obviamente até ser mesmo o momento. E Mariana, os médicos podem declarar objeção de consciência ou não? Sim, tanto médicos como enfermeiros têm esse direito. E há limites de idade? Em Portugal, sim. O mínimo será 18 anos. Disseste em Portugal, sim. Que outros exemplos é que temos lá fora? O que é que os exemplos do estrangeiro nos ensinam sobre esta prática? Há países com leis mais permissivas do que outros? Sim, e precisamente lembrava isso porque há países que até têm leis muito semelhantes à que Portugal terá, se isto for aprovado agora, e até países europeus, mas vários têm uma exigência diferente e menor em relação à idade. Temos a Holanda, que foi o primeiro país europeu a legalizar a eutanásia, mas que prevê a possibilidade de poder tomar esta decisão quem tenha 16 anos, desde que tenha os pais envolvidos. Na Bélgica, por exemplo, é possível aplicar a lei a menores, desde que a doença seja fatal. Depois temos ainda os casos de Espanha e de Luxemburgo, que têm leis mais parecidas com Portugal, que não têm estas questões da idade. Mas Marcelo Rebelo de Sousa, quando vetou a lei da última vez, recordava precisamente que Portugal se tinha estes exemplos que não pedem a doença fatal e que, portanto, não tem tanta exigência nesse sentido, que também poderia ter olhado para países que têm ordenamentos jurídicos mais rígidos. Nenhum deles, neste caso na Europa, olhou aliás muito para o continente americano neste caso. E portanto o argumento de Marcelo perguntava se os deputados queriam mesmo estar do lado das soluções mais drásticas e lembrava que havia uma diversidade de soluções e portanto que os deputados deveriam ponderar bem se queriam estar do lado das mais drásticas, neste caso, ou seja, as que não pedem uma doença fatal. E quando receber o diploma em Belém, o que fará Marcelo Rebelo de Sousa? Vai depender de se o Presidente quer ou não voltar a entrar em choque direto com os deputados, depois de ter dito que não queria entrar num braço de ferro com eles. Foi a última declaração que fez pública sobre o assunto. Mas no último veto o que é certo é que Marcelo era claríssimo quanto a opor-se a esta ideia de deixar cair a questão da doença fatal. Dizia então que, como nós conversávamos aqui, que era uma solução drástica, que era radical, e dizia até que não sabia se tinha adesão na sociedade portuguesa e que estava só a defender o que achava que a maior parte da sociedade portuguesa, o sentimento dominante que poderia ter, o que, se formos ver bem, até cola com argumentos de quem defende o referendo. Portanto, Marcelo, neste caso, tem de fazer uma escolha, se quer de facto comprar esta nova guerra com os deputados que já deixaram claro que querem mesmo fazer passar a lei, ou se vai comprar esta guerra e se vai também, provavelmente, enfrentar algumas das críticas que têm sido alvo de quem diz que isto tem a ver também muito com a posição pessoal e da fé do Presidente da República. E, portanto, essa escolha provavelmente chegará agora a Belém. Obrigado, Mariana. Obrigada, Ricardo. Mariana Lima Cunha é jornalista da secção de política do Observador e tem acompanhado este processo da despenalização da eutanásia. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. A história do dia regressa sexta-feira.